Aquele garoto é o caçador mais fraco da humanidade. Com meu pai desaparecido, eu sou o único que pode sustentar a família. É o caçador mais fraco da humanidade. Preciso pagar o tratamento da minha mãe e a faculdade da minha irmã mais nova. Preciso que eu seja forte. Eu preciso desse dinheiro. Parece que tem gente te chamando desse jeito por aí. Eles me chamavam assim porque eu sou fraco. Eu fui humilhado porque eu sou fraco. Sabe quando a gente começa algo com tudo? Cheio de energia, promessas e planos. A dieta que começa na segunda-feira, o projetinho da academia, estudar mais para a faculdade ou até economizar de verdade. A gente começa cheio de motivação, procuramos vídeos sobre o assunto, livros ou até pessoas que têm sucesso nessa área que queremos performar. Estamos quase que em um hiperfoco, achando que vamos mudar o mundo da noite para o dia. Mas a realidade é mais dura. Passam-se os dias, quando os resultados não parecem ser do mesmo jeito que a gente espera, a nossa mente já começa a nos sabotar. Será que vale mesmo a pena? E aí é onde muita gente para. Mas o que separa quem chega e quem desiste não é o talento, não é sorte, é a constância. E é aqui que entra o personagem que representa perfeitamente o poder da constância. Sung Jin-ho, de Solo Leveling. Nosso protagonista do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, olá, eu sou a Carol Zucchi e aqui falamos de games, livros, cultura pop e, é claro, os devaneios da minha cabeça. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Como disse Sêneca, nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirige. A motivação é o vento, mas a constância é o leme. Jin-ho era conhecido como o caçador mais fraco de todos, o rank mais baixo, o E. O tipo de pessoa que todo mundo subestimava. E mesmo assim ele insistia em continuar. Não porque tinha escolha. A sua irmã ainda estudava, o seu pai havia desaparecido e a sua mãe ela estava internada, sofrendo de uma doença rara chamada de a doença do sono eterno. Um estado de coma, sem cura aparente, que exigia um tratamento médico caríssimo. Enquanto os outros caçadores o desprezavam, ele entrava nas dungeons com medo, mas também com coragem. E em uma dessas incursões, a sua vida ela muda completamente. Na primeira dungeon mortal, as regras elas eram diferentes. Os monstros eram mais fortes, tinham estátuas que se moviam e os seus companheiros pouco a pouco começaram a cair, um a um. E Jin-ho, mesmo ferido e apavorado, ele se sacrifica para salvar os outros. E no momento da morte, o sistema escolhe ele. Esse sistema misterioso que começa a guiá-lo, dando missões diárias, recompensas, penalidades. Eu ouso dizer que ele entra em uma espécie de MMO, onde ele faz as dungeons e conforme ele vai melhorando, vai adquirindo mais habilidades e ficando mais forte. O que eu achei muito legal no anime, porque traz o público que curte jogos pro universo, o que gera mais ainda identificação. Ele acorda nesse momento em um hospital mais forte, como que se tivesse uma segunda chance, e ele recebe a cada missão, a cada treino, cada esforço, fazia com que ele crescesse. Era como se o próprio sistema estivesse testando a sua constância. No universo de Solo Leveling, as dungeons, elas são esses portais que eles vão se abrindo pelo mundo. E só vão se fechar depois que o boss, que é o monstro principal, ele é derrotado. Dentro delas, os caçadores eles podem farmar as pedras mágicas que variam de acordo com o rank do monstro. Ou seja, quanto maior o rank do monstro, mais vale a pedra. Nesse mundo, nem todos os humanos são caçadores. O que vai determinar é a quantidade de mana que o indivíduo nasce. Ou seja, quanto mais mana, mais propensão de chance que ele tem de ser um caçador. Essas pedras, elas são usadas como magia e também como fonte de riqueza. E é assim que muitos vivem. Mas também, o mundo ele é bem cruel. Quanto maior o rank do portal, mais forte o inimigo. E a cada portal é um espelho de risco. Rank E, D, C, B, A, até chegar ao maior de todos, o rank S. Reservado para os poucos que desafiam a morte todos os dias. E Jin-ho, ele começa a subir de rank, dungeon após dungeon. Ele encara os monstros cada vez piores. E com o tempo, o impossível começa a acontecer.
O Jinwoo fraco e inseguro do começo do anime começa aos poucos desaparecer. O seu corpo muda, sua voz muda e se torna cada vez mais imponente, com aquele olhar frio, mas com determinação. O tipo de olhar de quem enfrentou o medo tantas vezes que agora o medo já não o domina mais. Ele está literalmente formando aura. Mas a verdadeira mudança ela não foi só física, ela foi mental. Ele começou a usar o sistema contra o próprio sistema. Entendeu suas falhas, descobriu como crescer de forma mais rápida, como explorar cada missão diária. E mesmo quando ninguém via, ele continuava, porque já não era mais sobre motivação, era sobre propósito. Ao longo do anime, Jinwoo ele vai se envolver com pessoas que o marcam e que de certa forma também o ensinam. Temos logo no começo uma healer que é responsável por curar, né, os outros caçadores dentro das dungeons, de rank B, que mesmo com talento e muito poder morria de medo. Ou seja, nem sempre o talento ele vai superar esse medo. Um jovem também de família rica, que vê ele como uma espécie de mentor e passa a segui-lo, se tornando quase como um pupilo. E juntos eles formam uma parceria improvável. Força e estratégia unidos pela vontade de vencer. Mas conforme cresce, Jinwoo passa a ser observado. O governo passa a investigá-lo, as grandes guildas o veem como uma ameaça, e ele ainda assim continua em silêncio, cumprindo missão após missão. Tudo com um objetivo: curar a sua mãe. Ele descobre que alguns ingredientes podem ajudar nessa cura, só que estão em dungeons específicas guardados por monstros e demônios de altíssimo rank. Ou seja, ele precisa se preparar para que ele consiga esse objetivo. Inclusive, uma das cenas mais emocionantes do anime para mim é ele lutando com o Cavaleiro Igris. Mesmo sabendo que o adversário era melhor, mais forte e talvez que ele estivesse abraçando a morte certa, ele não hesita. A luta ela é quase épica, o que eu acho muito interessante porque nesse anime as animações elas são extremamente bem feitas. E ao final, quando ele supera o Cavaleiro, a vitória ela tem um sabor agridoce, pois apesar de ter envelhecido hoje, a luta ela não acabou. Amanhã tem mais. Ele tem que fazer isso todos os dias. É aqui que a gente tem uma expressão que a gente usa aqui no Brasil que chama matar um leão por dia. E eu acho que essa cena ela define com muita perfeição esse ditado. E ele vai até lá, não por glória, não por dinheiro, mas por amor. E é nessa busca que ele encontra o verdadeiro significado de força. Jordan Peterson disse uma vez: você deve ser a pessoa formidável antes de querer mudar o mundo. Comece por colocar a sua própria casa em ordem. E é exatamente isso que Jinwoo fez. Ele não esperou o sistema ser justo, ele não esperou se tornar tão forte. Ele simplesmente se adaptou de acordo com a realidade que ele mesmo tinha. A constância ela dói. Ela exige um repetir de tentar, de falhar e tentar de novo. O Michael Jordan, ele errou 9.000 arremessos na carreira, perdeu muitos jogos. E mesmo assim é uma lenda no esporte. Coleman, ao qual eu sou muito fã, o maior fisiculturista ali da história que a gente tem, levou anos de fracassos, de dor e passou ali por um subemprego antes de se tornar o tão aclamado Mr. Olímpio. Coco Chanel, que começou sem nenhum tipo de glamour, costurando chapéus e até hoje é referência no mundo da moda. O ponto que eu trago aqui é exatamente isso, que o fracasso ele faz parte do processo. No mundo de Instagram, de TikTok, onde a gente faz recortes muito específicos da nossa vida, a gente não vê as pessoas postando sobre o fracasso, e sim postando sobre suas vitórias, com sorrisos, com abraços. Mas o off, o famigerado corre, esse ninguém posta, justamente porque ele não é tão bonito. É cru, é visceral, é dolorido, mas sem ele é impossível alcançar qualquer tipo de sucesso. E é um lembrete pra mim também, que gravo, faço os vídeos, parte do que eu faço aqui no YouTube, falando, compartilhando das minhas reflexões, mesmo que ninguém escute. É também isso. Uma forma de me lembrar que o processo ele importa, que cada passo, mesmo que pequeno,
é parte de algo maior. E talvez você esteja aí, assim como eu, em uma dungeon agora, lutando contra monstros que você sequer conhece. Mas se lembra, você não precisa ser o mais forte do mundo, você só precisa continuar, porque a constância, no fim, é o poder que transforma o impossível em algo viável. Enfim, acho que é um anime que vale muito a pena. Se você tiver disponibilidade para assistir, eu acho que as lutas elas são boas. O arco do personagem também é muito bom. Ele tira não só reflexões como eu fiz agora, mas também umas boas risadas. Então, no geral, eu acho que vale muito a pena de sentar e assistir. Bom, se você gostou do vídeo, peço que já deixe seu like, comenta aqui a sua experiência com o anime. E se você tem mais algum para me indicar, fique à vontade para falar aqui nos comentários. Se considere inscrever no canal para mais vídeos como esse. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e um cheiro.